pessoas! Tudo bem do lado daí? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Canal esse que tá meio abandonado. Confesso, peço perdão a todos, mas tava a vida muito corrida mesmo. Tava impossível de gravar vídeo, enfim. Mas é justo esse o tema do vídeo. Eu vou contar um pouco sobre como tá sendo esses primeiros 7, 8 meses aqui em Portugal. Por que eu fiquei tão sumida? Inclusive, eu sumi total, né? Sumi das redes sociais. Assim, de vez em quando ainda aparecia no Instagram ou no Facebook, mas enfim, eu dei uma boa sumida. De fato, não é o que eu tinha me comprometido a fazer quando eu cheguei aqui, que era postar como que ia ser a nossa realidade, a nossa vivência no dia a dia. Porém, a rotina acabou me sufocando, me engolindo e eu não consegui cumprir aí com essa minha meta. Mas enfim, gente, então a gente veio pra cá, a gente veio pra Portugal dia 15 de novembro de 2022. Viemos pra cidade onde estamos morando, que é Guarda, em 18 de novembro. A princípio, quando chegamos aqui, a gente ficou encantado pela cidade. É uma cidade, sim, mais interior. Talvez aqui em Portugal não considerem tão interior assim, mas pra gente que era de São Paulo, é uma cidade bem interiorana. O primeiro mês foi um pouco complicado, assim, porque a gente se deparou com uma realidade bem complicada da cidade onde a gente escolheu para viver. E a gente decidiu vir para cá, para Guarda, justamente porque é uma cidade considerada um pouco mais interior, então aqui os arrendamentos ainda são um pouco mais em conta, porque realmente essa é a grande dificuldade em Portugal de modo geral, né? Os arrendamentos. Emprego tem em todo canto, porém nos grandes centros e nas cidades, né, que são um pouco maiores, realmente os arrendamentos estão muito complicados, muito difíceis, né? E pra gente que é imigrante se torna ainda mais difícil e mais complicado, porque além do valor, tá um valor alto, né, assim, acima de 700 euros para conseguir arrendar um T2, enfim. Ainda por cima, os senhorios, as imobiliárias estão pedindo muitos calções e assim, isso é totalmente compreensível também, porque um imigrante que acabou de chegar, apesar de estar, né, aí começando, iniciando uma nova vida, a gente também tem que entender o lado do senhorio, enfim, do proprietário da casa, que é o quê? A segurança que ele vai ter de estar arrendando, né, alugando uma casa para alguém que está chegando, que ainda não tem trabalho, que está, né, se estabilizando. Então tudo isso é compreensível, porém torna a vida do imigrante um pouco mais complicada. Nós fizemos um relocation para vir para cá, para Portugal, e a empresa que nós contratamos nos trouxe para Guarda. E o primeiro mês foi um pouco complicado, assim, confesso. A gente estava muito ainda encantado, empolgado, feliz, né, de ter conseguido realizar esse sonho, esse projeto de vida. Porém, a gente se deparou com uma dificuldade em conseguir emprego. Por quê, gente? Aqui em Portugal tem muito emprego. Para qualquer lugar que você vai, eu acho, dependendo, né, assim, eu acho que o mais difícil mesmo é conseguir emprego quando se vai para aldeias, que aí é tipo assim, é o interior do interior, é muito afastado de tudo, e eu acredito que é um pouco mais difícil de conseguir emprego. Todas as outras cidades, se você ficar pelo menos um pouco próximo do centro, você vai conseguir emprego, de fato consegue. Mas são empregos em restauração, hotéis, obra para quem é homem, trabalhar em obra como ajudante de pedreiro, enfim, tem bastante sim, são áreas que contratam muito. Porém, são serviços muito pesados, os horários são muito complicados, porque, por exemplo, a restauração aqui é diferente do Brasil, que no Brasil se trabalha por turnos, e, por exemplo, quem é do turno da manhã faz a parte do horário do almoço no restaurante, e vai trabalhar só o horário da parte do almoço. Por exemplo, vai entrar das 10 às 4 da tarde, sei lá, ou das 8
às 5, às 4, enfim, não sei qual que é um horário de um restaurante, porque no Brasil eu nunca trabalhei assim em restaurante, mas eu sei que é um horário ali, né, que você cumpre, por exemplo, entre X horário e sai X horário, não tem horários quebrados e repartidos e nem rotatividade de horário, que é o que aqui em Portugal tem muito. Por exemplo, a restauração aqui você trabalha, por exemplo, das 10 às 3 da tarde, aí você vai embora para sua casa, aí você volta de novo às 6 da tarde, trabalha até às 10 da noite ou até o restaurante fechar. E quando eu digo até o restaurante fechar, a maioria dos restaurantes, principalmente restaurantes de rua, enfim, ficam abertos enquanto tem cliente. Então, por exemplo, seu horário pode ser até às 10, até às 11 da noite, mas tem cliente até a 1 da manhã, lá está você até 1 da manhã no restaurante. E muitas vezes esses lugares também acabam não pagando horas extras, enfim. Então é puxado, gente. Imagina você entrar no restaurante às 10 da manhã, tudo bem que tem esse horário quebrado ali entre 3 e 6 da tarde, mas depois você voltar aí até fechar e muitas vezes com uma folga e meia por semana ou duas. No restaurante onde eu trabalhei era uma folga e meia por semana, então não tinha 2 folgas completas. Assim, a gente vem pra cá realmente com uma cabeça diferente, pensando, né, que vai trabalhar mais, que vai ser uma fase e tudo mais, mas na vivência do dia a dia não é tão fácil assim, né, e foi isso. No começo, como demorou um pouco pra gente conseguir emprego, e a gente veio muito na cabeça de conseguir emprego em fábrica, a gente, mais ou menos um mês que a gente estava aqui em Portugal, quase um mês. Claro que a gente demorou um pouquinho também para começar a procurar emprego, não foi igual muitos vídeos que eu vejo, né, de pessoas falando que começou a procurar emprego já na primeira semana e já conseguiu começar a trabalhar na primeira semana, enfim. Gente, cada um tem a sua experiência, sabe? E as experiências de cada um é muito individual e muitas coisas cooperam, sabe, para a experiência de fulano ou de ciclano. Porque, por exemplo, às vezes você vem já conhecer alguém na cidade, ou você vai para uma cidade que é mais movimentada, que tem mais oportunidades, ou no nosso caso a gente veio para a Guarda sem conhecer absolutamente ninguém aqui, sem conhecer a cidade praticamente, enfim, a gente encontrou um pouco sim de dificuldade de conseguir emprego no início. A gente estava quase desistindo de ir embora aqui da Guarda, a gente ia perder calções que a gente tinha dado e tudo mais, mas quando a gente estava quase desistindo, já procurando casas em outra cidade, me ligaram para fazer uma entrevista, e aí ligaram também pro Elvis para fazer uma entrevista, praticamente assim no mesmo dia. E o que acontece? Nessa ligação, a gente estava em Porto, na casa de uns amigos, que até para lá a gente ia tava procurando casa para mudar para lá. Nessa ligação, a gente veio então de Porto para cá fazer essas entrevistas, eu e o Elvis. A minha entrevista não deu certo, era para trabalhar numa loja, num shopping que tem pertinho aqui de casa, mas não deu certo, não me chamaram, mas já a do Elvis deu certo e chamaram ele. E era para trabalhar numa fábrica, assim, aqui a maioria das empresas eles chamam de fábrica, mesmo que não seja fábrica de fato. É uma empresa de logística, para quem não sabe, o Elvis tá trabalhando até hoje nessa empresa de logística, que trabalha com vendas de instrumentos musicais, mas ele trabalha mesmo na parte logística, onde fica o galpão, o armazenamento dos instrumentos musicais. E graças a Deus deu certo esse serviço para ele, ele começou a trabalhar e eu ainda continuei desempregada. Porém, eu comecei a conseguir trabalhar como extras, fazendo extra. Né, que aqui é como se fosse o bico, né, no Brasil, mas aqui em Portugal a gente chama de extras, porque, né, como muitos já devem saber, não é muito agradável, muito legal usar essa palavra bico aqui em Portugal, porque bico tem outros significados aqui. Enfim, gente, o Elvis começou a trabalhar e eu comecei a fazer extras em hotéis e tudo que começou a aparecer. Logo em seguida também, a gente veio pra cá, pra quem não sabe, aí a gente veio pra cá com um casal de amigos nossos, a Leila e o Kleber, que eu já devo ter falado em outros vídeos. E nesse momento, como estava muito difícil conseguir emprego, a gente decidiu que moraríamos todos juntos na mesma casa, porque até então a Leila e o Kleber iriam mudar para a casa deles, que inclusive já estava reservada,
Mas como tava difícil conseguir emprego, por mais que a gente veio com uma reserva, a gente tava com muito medo de gastar toda a reserva e não dar nada certo. Então a gente decidiu morar junto para dividir as despesas. Bom, eu comecei a fazer esses extras, logo em seguida a Leila também começou a fazer extras e depois de um tempinho também, o Elvis também conseguiu um emprego aqui na mesma empresa para o Kleber. Então a gente conseguiu começar a respirar um pouco mais tranquilo, porque pelo menos os meninos estavam trabalhando. Mas aí também começou a loucura na minha vida e na da Leila, de começar a trabalhar com tudo que aparecesse. Então a gente foi para extras em hotéis, onde chamasse, gente. A gente começou a fazer limpezas e a gente fechou um contrato com a própria imobiliária que alugou a casa pra gente, que era assim, até hoje a gente ainda tá nesse contrato, só que tá tranquilo agora. Mas era assim, pra gente limpar o escritório 2 vezes na semana, limpar os apartamentos conforme eles acabassem obras em apartamento ou fosse desocupado algum apartamento. Então a gente iria fazer as limpezas, né? Então a gente começou assim, a trabalhar com tudo que aparecia, onde chamava. Eu fiz extras durante mais de 2 meses, muito mais de 2 meses em hotéis. Então, por exemplo, aqui na cidade eu fiquei me dividindo em 3 hotéis. Eu ia para um que chama Vanguarda, Lusitânia e o Pombeira daqui de Guarda. E eu fiquei me dividindo, onde me chamavam eu ia, até que eu fiquei por muito tempo indo praticamente mais em um único hotel. Então eu fiquei bastante tempo indo pra lá, acho que uns 3 meses. E aí eu consegui emprego num restaurante para trabalhar como part-time, aí era com contrato certinho, para trabalhar nesse restaurante part-time no horário das 6 da tarde às 10 da noite. Eu topei porque era lá no shopping, que é perto da nossa casa. Só que eu decidi que eu iria ficar fazendo ainda os extras nos hotéis e indo pro restaurante. Então, a partir daí que eu sumi, de fato, totalmente das redes sociais e daqui do YouTube, porque eu comecei a trabalhar das 8 às 5 no hotel e das 6 às 10 no restaurante. E aí eu falo, eu não estava mais vivendo, só existindo. Porque era de domingo a domingo, enfim, uma folga por semana do restaurante, 1 ou 2 folgas por semana do hotel. As folgas raramente conciliavam e ainda quando eu estava de folga do restaurante, eu ia limpar o escritório. Então, fiquei trabalhando, na verdade, em 3 empregos. Em alguns momentos, ainda tinha que limpar apartamentos, esses que quando desocupavam ou quando acabava uma reforma, eu e a Leila tínhamos que limpar. Então a gente ficou por muitos meses assim, acho que cerca de 3 a 4 meses também. E por isso, gente, o meu sumiço todo daqui. Essa semana tô podendo respirar mais tranquila, porque eu consegui finalmente. Desde que eu cheguei aqui, o meu objetivo era conseguir um emprego em uma fábrica, de preferência de segunda a sexta. Porém, a região aqui para onde a gente veio tem algumas fábricas, não são tantas assim. A região aqui para onde a gente veio, a maioria das fábricas trabalham com horários rotativos. O que é horário rotativo? Por exemplo, não tem horário fixo. Então, um dia você entra das 8 às 5, no outro dia você entra das 3 às 10, no outro dia você trabalha o turno da noite. E nunca tem horário fixo. Isso me deixou um pouco desanimada, porém eu fui atrás das outras possibilidades de fábrica que teria para que eu pudesse trabalhar de segunda a sexta. Por quê? Eu vim para Portugal principalmente para ter segurança e qualidade de vida. E eu não estava tendo qualidade de vida porque eu estava trabalhando que nem uma doida e não tinha tempo para nada, nem para descansar, nem para ficar com a família, nada. Então eu queria arrumar um emprego de segunda a sexta numa fábrica para que eu pudesse ter tempo de produzir conteúdo, assim como eu tinha me proposto desde que eu vim aqui, né? Desde que eu vim para cá, de fazer os vídeos e tudo. Enfim, eu não estava conseguindo e nem estava conseguindo ficar com a minha família, com meu filho. Então eu comecei, né, eu continuei procurando emprego em fábrica, apesar de trabalhar com tudo que apareceu, tudo quanto era oportunidade que aparecia, eu abraçava e ia. Em abril, eu estava trabalhando no hotel, já em hotel e no restaurante, quando me ligaram de uma fábrica. Uma fábrica muito boa aqui da região, francesa inclusive.
Eles não trabalham com o ordenado mínimo de Portugal, o ordenado é um pouco maior. E me ligaram para fazer uma entrevista, fiquei muito feliz. E fui, graças a Deus, gente, deu certo. Demorou para eu começar a trabalhar, passei na entrevista, tinha 7 pessoas na entrevista junto comigo. Dessas 7, no dia que eu comecei a trabalhar, só eu tinha começado a trabalhar, das 7 pessoas que fez entrevista comigo. Depois eles chamaram mais 2 pessoas, então das 7 que fizeram entrevista, apenas 3 passaram. E eu fui uma delas. E assim, eu tava orando muito pra Deus, pra abrir essa porta pra mim. E graças a Deus, assim, Deus, na sua infinita misericórdia, e eu consegui esse emprego. Bom, eu comecei a trabalhar na fábrica, mas como tem um período de experiência que é de 1 mês, ainda corri o risco de não ficar, né? Eu não me adaptar ou eles não gostarem do meu trabalho. Eu esperei ainda, fiquei 1 mês trabalhando na fábrica e no restaurante à noite. Então fiquei durante 1 mês ainda conciliando, que foi o mês de junho, porque eu comecei a trabalhar na fábrica exatamente dia 9 de junho. E quando eu completei 1 mês na fábrica, eu conversei com os donos do restaurante que eu iria sair. Então há exatamente 1 semana, porque aqui em Portugal, e como no Brasil também, quando a gente, faz o pedido de demissão, a gente tem que cumprir os dias como se fosse um aviso prévio. Então eu cumpri 15 dias ainda trabalhando no restaurante, depois que eu avisei que eu queria sair. Aqui também é diferente, porque você tem que mandar uma carta pro seu empregador falando que você vai sair. E não é só ir lá e conversar, por exemplo, vai lá na RH e conversa e fala, olha, eu quero sair, assina lá, ou faz na hora alguma coisa de próprio punho. Não, você tem que fazer uma carta falando que você quer sair, se você gostaria de utilizar os dias que você tem de férias, porque aqui em Portugal, a cada 1 mês trabalhado, você tem direito a 2 dias de férias, ou seja, no final de 1 ano, você tem direito a 22 dias de férias. Então você tem que mandar essa carta. Alguns lugares você tem que mandar a carta registrada por correio, mesmo que você vá no seu serviço todos os dias, vejam os seus patrões, você tem que fazer isso. Pra mim é estranho, muito estranho, porque você vê seu patrão todo dia, não é tão simples você chegar lá e conversar e ainda tem que mandar carta, mas enfim. Mandei a carta, falando que ia sair, cumpri meus dias, tudo certinho, bonitinho. Gostei muito da experiência de trabalhar nesse restaurante, porque trabalhei com umas queridas cabo-verdianas, que inclusive em algum momento eu quero gravar algum vídeo com elas aqui pra vocês. E, enfim, gente, posso dizer que foram 6 a 7 meses de muito trabalho. Tô reclamando? Não tô reclamando, graças a Deus. Trabalhamos muito nesses 8, 7 meses, trabalhamos muito, muito. Eu, então, vou falar que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, trabalhei muito. Mas enfim, gente, me arrependo de ter vindo? Não, em nenhum momento a gente se arrependeu, em nenhum momento a gente pensou em desistir, por exemplo. Graças a Deus, agora, depois de 7 meses, a gente já tá começando a sentir que tá mais tranquilo, mais estabilizado, nos adaptamos já à cidade onde estamos morando, gostamos muito daqui. Agora eu tô podendo respirar mais tranquila, trabalhando de segunda a sexta em horário comercial. E nesse meio todo, o Cris, como eu já fiz um vídeo aqui também, mas quero trazer outros vídeos falando sobre esse assunto, fica na TL, na escola. O Elvis foi, assim, sensacional nesse período todo, assim, me dando sendo o meu braço esquerdo e direito, porque eu não tinha tempo nem de cuidar da casa, nem de nada. Então, ele virou realmente o dono da casa, fazendo com nossas marmitas todos os dias, ficando com o Cris. Foi uma parceria nossa. Foi bom, foi difícil, mas passou. Agora estamos podendo respirar mais aliviados. E graças a Deus que tem essa questão aqui em Portugal, que é da escola junto com a TL, porque senão teria que pagar alguém para ficar com Cris e aí eu já não sei nem se seria viável.
Mas enfim, gente, o vídeo de hoje foi mais para falar disso. Eu quero vir ainda com um vídeo falando sobre atualizar mesmo vocês sobre as nossas despesas, como que tá sendo os nossos gastos, né? Como que é dividir a casa com amigos, já que a gente já tá há 8 meses morando juntos. E, enfim, em breve muitas novidades, tenho muita coisa para falar aqui com vocês, mas esse vídeo foi mais para atualizar mesmo vocês. Desculpa que ficou um pouco grande, mas foi para atualizar aí quem estava curioso, para saber o que estava rolando na nossa vida, o porquê do nosso sumiço, enfim. Espero não sumir mais, espero daqui para frente trazer muitos conteúdos, muitas coisas boas, e em breve tem muitas notícias, muitas coisas, muitas novidades também aqui que eu quero trazer para vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não desistam de mim, continuem aí nos seguindo nas nossas redes sociais também, que a gente vai começar, né, a postar realmente bastante coisa do nosso dia a dia. E é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, curtam e compartilham. Beijos e até a próxima!